Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? E aí, Felipão, vamos falar um pouquinho desse título ganhado pelo São Paulo aí? Vitória contra o São Olha, Bernardo e tal, na chuva. Jogadores se abraçando, o elenco inteiro se abraçando, como se fosse uma coisa épica. Conte um pouco dessa. Você assistiu o jogo? Assistir daquele jeito, né? Aham. Tá Pô, cara, ali não no deu, não deu, não sofazão, deu largou. importância pro. Assistir daquele jeito, né? Assistir o jogo do Corinthians também ali no segundo tempo, né? O primeiro tempo eu não consegui assistir, tava no trânsito de São Paulo na chuva, mas o segundo tempo eu assisti. De fato, o John acabou com o Corinthians. Pode ser vendido, inclusive, para o Zenit aí por uma bala, 20 milhões de euros. O Palmeiras vai levar um troco interessante nessa venda. E o jogo do São Paulo veio logo depois, né? Com o Morumbi vazio. E eu que moro aqui próximo ao estádio, dá pra ver da minha varanda a luz do estádio. E, cara, confesso que no apito final ouvi fogos, tá? Ouvi fogos e a comemoração dos jogadores diante do contexto, né? Óbvio que É, a o gente Tetra zoa aqui, que ontem a tem que gente. colocar uma estrela na camisa ontem. Tetra Mundial. Ontem, estrela na camisa. Ontem, o maior título do São Paulo. Cara, Óbvio que a gente brinca, mas assim, o clima no Morumbi tava pesado, né, cara? Por mais que estivesse vazio, mas o clima tava pesado. Nosso querido amigo Ale me mandando mensagem, cara, puta que pariu, cara, eufórico, assim. Eu falei, caramba, velho, caraca, olha a fase que os caras estão, velho. Mas realmente é o contexto da fase, né? Hoje é um dia, talvez o dia mais importante da história do São Paulo dos últimos 25 anos aí. É o dia de hoje, que e Júlio Casares pode renunciar ao cargo de presidente ou pode sofrer o impeachment, enfim, a gente vai falar mais um pouquinho sobre acho isso. que renuncia. Mas o ano do São Paulo passa justamente por hoje. Assim, a vitória ontem foi fundamental, porque imagina se o São Paulo perde, a pressão que seria em cima dos jogadores. Enfrentar o E domingo. Corinthians em Exato. Itaquera, que vem de derrota também. E domingo tem um clássico contra o Corinthians em Itaquera, onde o São Paulo não costuma ter muita sorte. Corinthians, teoricamente, completo. Diferente da escalação que foi a campo ontem, o Corinthians mais forte é o que se espera no domingo. Então ficaria bem difícil a situação do São Paulo. Imagina, a gente até falou sobre isso no Fala Rival segunda-feira. Imagina o São Paulo terminando a semana com 3 derrotas. Seria uma pressão absurda. Os caras ganharam ontem um gol do Luciano. Um jogo Golaço. feio. Jogo feio, Golaço. cara. É, jogo Tem feio, gramado encharcado. horrível o gramado. A drenagem do Morumbi não aguentou muito bem o temporal que caiu em São Paulo. E o São Paulo conseguiu o mais importante que era vencer, né, cara? Não era jogar bonito, era vencer para justamente colocar panos quentes aí um pouquinho no time, blindar. Até vi a declaração do Caleri falando sobre, achei um cara muito esclarecido, assim, falando abertamente sobre as questões políticas, o Luciano também. Você vê que os jogadores estão bem incomodados com isso. E é bom, né, cara? É bom você ver que tem jogadores no elenco que pelo menos tem vergonha na cara. E os caras, como o Luciano, o Caleri e outros ali, você vê que os caras não estão de sacanagem como muitos acham que estão. Situação difícil do São Paulo, cara. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu chutaria também que o Casares vai renunciar, cara. É, estaremos de olho no noticiário do São Paulo. São Paulo que. Eu tô brincando aqui, obviamente, gente. Coisa aqui é boteco, né? Mas assim, pro contexto, o gol foi mega importante. A vitória era muito importante. Um time que tem salários atrasados, que tem um monte de problemas administrativos, um time abandonado. O torcedor do São Paulo fez o trabalho dele, foi meio que linha de frente ali, vivendo um drama como esse, que é o momento administrativo pior da história do clube. Então não foi um jogo qualquer mesmo, sabe? Foi um jogo muito importante, uma vitória que ela é fundamental por todo o contexto. Um baita de um golaço do Luciano. É um São Paulo, um Crespo que fez o que eu vinha falando aqui, cara. Parar de insistir com esse sistema de 3 zagueiros que não tá funcionando mais. Mudou, Escalou né? 2 linhas de 4, escalou o time com Arboleda e Sabino, com o Cedric jogando pela lateral e não mais pela ala, não apoia nada bem. Com o Wendel voltando para a lateral esquerda, com o Pablo Maia e o Danielzinho jogando de volantes, o Lucas ali de meia, que não funcionou muito bem, Felipe. Ele
ficou um buraco no meio campo, quase Sim. um 4-2-4 no primeiro tempo. E aí com o Ferreirinha aberto de um lado, o Tapia de centroavante e do outro lado o menino Luca, né? Que jogou, acertou uma bola na trave também. Então, assim, o São Paulo teve dificuldades porque joga pouco nesse sistema, mas, cara, esse sistema de 3 zagueiros definitivamente não estava dando certo. E vamos combinar, assim, hoje, as principais equipes do mundo, elas não atuam mais com 3 zagueiros, cara. Dificilmente você Fazem pega... a saída de Elas três, fazem a saída de 3, isso é uma outra coisa. né? Como o Palmeiras faz, a saída de 3 dele, o Vojvoda faz no Santos, em dado momento. Você tem, o Vojvoda ainda às vezes faz saída de 3, às vezes de linha de 4 e tudo mais. Mas, assim, os 3 zagueiros mesmo, como o São Paulo vinha colocando em campo, o Crespo vinha colocando em campo, é uma coisa que eu não tenho visto tão mais no futebol europeu, mundial, no futebol de seleções, no futebol de alto nível praticado no mundo. Não tenho visto mais esse tipo de formação. É uma tendência, a gente vive. Daqui a pouco volta com tudo e alguém vai fazer, vai dar certo, vai voltar. Como sempre foi ao longo da história. Mas, independentemente do que se faz no mundo, no São Paulo não estava dando certo. Não estava dando certo. O São Paulo não tem os jogadores para atuar dessa maneira. O São Paulo não tem alas decisivos. Você vai jogar com 3 zagueiros para liberar o Cédric, que não acertou um cruzamento na carreira. Não é o Vestindo a camisa do- Cicinho, Não né, é o cara? Cicinho. Você precisa ter um sistema que privilegie o que você tem de melhor. E esse sistema não é o melhor esquema para o São Paulo. Ontem o Crespo voltou atrás, o time foi pragmático, não jogou bem, mas fez o que tinha que fazer. O jogo ali com um 4-2-3-1 privilegia o próprio Luciano, que dá uma possibilidade para o Luciano jogar atrás do atacante e tudo mais. Enfim, Ferreirinha o pela próprio ponta. Ferreirinha pela ponta, etc. Então acho que você explora melhor as qualidades do que você tem. Né? O Caleri voltando ontem, de lesão também, enfim. Eu acho que o time do São Paulo não é tão horroroso quanto pintam. E acho que, mesmo diante de todos os problemas políticos, se forem resolvidos hoje, e a gente espera com uma renúncia do Casares, porque se ele não renunciar, ainda que os conselheiros votem para o impeachment dele, ainda tem um mês, Felipe, para a Assembleia Geral de Sócios. Então isso vai se estender, não tem por que o Casares passar por tudo isso, meu. Joga a toalha branca e acabou, encerra Vai isso. responder na justiça. Vai para se casa, vai defender. responder na justiça e acabou com isso. É. Salva o São Paulo, sabe? Privilegia o São Paulo. Então, assim, seria fundamental que isso acontecesse para o São Paulino hoje. Acho que com uma nova administração e tal, pelo menos um ano sem sustos, dá para viver. Dá para viver. Sabe, não acredito. E eu vi até hoje de manhã o André Hernan falando, né, que o São Paulo não tem dinheiro pra nada, nem pra antecipar a vinda de um jogador do Mirassol lá, que me fugiu o nome agora. Cara, é uma situação calamitosa, assim. Claro. E passa justamente por essa paz política pra justamente refletir dentro de campo, que é a renúncia do Casares. Se isso não acontecer, eu prevejo que o São Paulo vai continuar sangrando, cara. Sem dúvida. Sangrando. E tem que acertar rápido também as pendências que tem com o elenco, cara, porque a gente já debateu isso exaustivamente. Isso pesa, cara. Isso pesa. Isso pesa, ainda mais no futebol cada vez mais profissional, rede social a todo momento, informação a todo momento. Cara, é ruim. É ruim pro São Paulo. Pro São Paulo, pros jogadores, pô. Como que o cara vai se sentir. O cara vai correr em campo, o cara vai dar a vida dele em campo se a conta dele tá vazia lá, se não pingou o dinheiro. Ah, mas o cara ganha muito. E, mano, independente disso, o cara tem que receber, ele é profissional. Ele Claro. presta serviço ao São Paulo, é óbvio. E o cara não tá recebendo, tem que ajustar isso rápido, cara. Tem que ajustar isso rápido. Sem dúvida. São muitas coisas que o São Paulo precisa olhar nesse momento, porque o momento requer atenção, cara. E outra, cara, assim, estamos olhando muito pra figura do Casares, a renúncia, como se só ele fosse o problema. E ele, na verdade, claro, é uma Ele das é a ponta peças. do iceberg, né? Ele é a ponta do iceberg. Exatamente isso. Com o que se tem investigado, que a gente tem lido de acusações envolvendo o sistema hoje, de como funciona o clube do São Paulo,
E aí em todos os setores, dentro do clube social, dentro da base, dentro da diretoria, dentro do conselho. Cara, não vai resolver também tirando o Casário. O São Paulo precisa mudar o sistema político lá dentro. Daqui a pouco vem outro e aí começa a fazer, daqui a pouco, se quiser, as coisas de um jeito um pouco mais devagar, mas ganhando uma vantagem aqui e acolá. Precisa limpar muita gente, tem muita gente ali, inclusive que já era para ter saído há muitos anos atrás e continuou no clube e nem se sabia, né? Pelo menos quem não acompanha o São Paulo com mais profundidade. Então, é inacreditável tudo isso que está acontecendo, mas, bom, dos males o menor. O Casares caindo já é pelo menos um alento para uma possível melhora, pelo menos dar uma esperança para o torcedor. Vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo vence, faz a sua parte, agora tem um clássico pela frente. O Alisson não foi relacionado, Felipe, porque de fato negocia com o Corinthians e o São Paulo meio que tá conversando, vamos ver quais serão as contrapartidas aí. Mas parece que o volante tá próximo de mudar. Isso é raro, né, cara? A gente vê quando, assim, tirando o caso do Zé Rafael, que é uma situação que o cara tá ali com uma dúvida com relação à saúde. É difícil ver uma negociação nos tempos atuais entre rivais, né? Tirando um jogador que não é 100% titular, mas foi titular na melhor fase dessas últimas que o São Paulo viveu, justamente com o Dorival e trocando de clube, assim, trocando de rival. Enfim, vamos ver se vai sair essa negociação, né? Tá sem som? Cara, diga aí. O pessoal falou que tá sem som aqui. Voltou? Pra mim tá ok. Não, tá com Deem som. deem o retorno aí, mas complete. Com som, pô. O cara deve ter deixado o celular no mudo aí. É. Cara, essas trocas de jogadores eu costumava ver com mais frequência no Rio de Janeiro, cara. Bom, Carioca tem um pouco essa tradição, assim, dos os caras trocarem de rivais, assim, como se não fosse nada. Aqui em São Paulo é um pouco mais difícil. Aqui em São Paulo, geralmente é um pouco até mais traumático algumas trocas, mas a gente sabe que o Alisson deve muito ao Dorival, né, cara? O Dorival tornou o Alisson um jogador diferente. Um jogador com uma função na qual ele exerce muito bem, muito melhor do que ele era. Ele era um ponta, só a gente lembrar na época do Cruzeiro, do próprio Grêmio. O Alisson era um jogador comum, cara. E no São Paulo, com o Dorival, naquele ano da conquista épica da Copa do Brasil, de 23, o Alisson virou um dos melhores volantes do país naquela época, até a lesão que ele teve no joelho. Até aquele momento ele estava jogando fino da bola, era cogitado até em seleção brasileira, eu lembro disso. E depois ele voltou e não conseguiu mais atingir o mesmo nível que ele demonstrou em 2023. Então acho que o Dorival gosta muito do jogador, identificou essa possibilidade e ao que parece tende a acontecer, né, cara? E aí o Corinthians ganha uma nova peça importante para o seu meio de campo. Não sei É, quem do São Paulo vai pro Corinthians. Hoje, olhando pro do elenco do São Paulo, não Corinthians pro consigo São ver. Paulo. Do Corinthians pro São Paulo, não consigo ver.